Fala, Wesley! Fala comigo, meu filho! Tudo bem? Tá aí? Ei, pessoal, boa tarde, beleza? Buenas tardes. Vamos lá, então, né? Vamos lá resolver algumas questões aqui. Vou aproveitar que você já está na sala, vamos começar, né? Questão de número 1. Ô, Wesley, antes de tudo, eu vou aproveitar que você está aqui, vamos fazer uma consultoria individual aqui, né? Uma consultoria. Wesley, é o seguinte, como é que você está se sentindo em relação ao conteúdo de química, dos dois professores, assim, no que se relaciona ao conteúdo, se está tendo muita dificuldade ou não? Como é que está sendo? Olha, na parte da Thalita, tá tranquilo, assim, sabe? Mudança de estado físico, eu já tinha um pouco de conhecimento, já conhecia um pouco, então tá tranquilo. Aí, nessa parte agora, eu tô tendo um pouco mais de dificuldade, que eu faltei 2 aulas, aí eu tô vendo se eu coloco tudo em dia. Essa parte de gráfico, né? Isso. Tá, beleza, então, tá. Vou corrigir algumas questões aqui com você. É bom que você aprende um pouco mais aí sobre o conteúdo, tá? Deixa eu só Beleza. esperar mais um minuto para ver se alguém entra. Deixa eu ver se alguém vai entrar aqui. É, Mais é alguém? igual eu peguei a parte do alceno e, e a outra parte, depois do alceno, que é a 3, né? A ligação de 3 carbonos é a Alquino. alquino. Isso. Aí a parte do alcino, né? Que é o primeiro, eu acho. Essa Alcano é parte o eu não peguei. primeiro, alceno é o segundo e alcino é o terceiro. Então, isso. A parte do alcano eu não peguei, não. Aí eu vou ver se eu procuro aqui e assisto ela. Ah, não, beleza, então, tranquilo. Vamos lá, então, né? Já que não. O povo vai entrando, né, se for entrando, né? Porque geralmente na monitoria o povo não aparece muito, não, né? Olha, aparece um pouquinho. Até umas 10 pessoas normalmente chegam. Mas hoje, Ou como ontem não teve, o povo eu acho que ficou meio acostumado, né? Vamos lá, então, questão de é. número 1. Olha o que fala a questão de número 1, tá? Eu vou dar para você um tempinho para você ler, e quando você terminar de ler, você me fala que a gente faz junto. Pode até resolver. Aí depois que você resolver ela, você me fala o que você achou, por quê, e a gente discute. Ela tá aparecendo aí na tela, não tá? Está assim. Tá. Olha, eu vou de sistema homogêneo, que mistura eutética não é, porque não Uhum. apresenta temperatura constante, né? Então, a eutética e a eutrópica também não é, não são. Uhum. E como eu vou para eliminação, Você vai de sistema homogêneo, então, né? eu vou de sistema homogêneo. Eu estou entre ela e composto químico, mas eu iria de sistema homogêneo. Então, beleza, vamos lá então. Aqui está escrito que todas as amostras têm a mesma composição. Opa, opa, opa. Está escrito que a amostra tem a mesma composição química. E aí ele diz aqui que não são observadas temperaturas constantes durante as mudanças de estado, durante as mudanças de fase. E ele está falando que as amostras apresentam a densidade de 11,23 grama por centímetro cúbico. Como ele está falando que eles apresentam a mesma, durante as mudanças de estado físico, não é observada temperatura constante, então isso aqui não pode ser uma mistura eutética, tá? Igual você falou, não pode ser uma mistura eutética. Como ele fala que a amostra apresenta a mesma composição, então não pode ser também um sistema heterogêneo. Por que não pode ser um sistema heterogêneo? Um sistema heterogêneo é como se fosse água e barro. Você consegue perceber a diferença? Aqui fala que não existe uma diferença, é um sólido uniforme. Se é um sólido uniforme, então não tem como a gente ver
a diferença, então é uma mistura homogênea. Se é uma mistura homogênea, só pode ser um sistema homogêneo. Então, a alternativa correta é a letra C, tá bom? Letra C, Beleza. muito bem. Beleza. Amanda, tudo bem, Amanda? Tá aí, Amanda? Façam aí para mim, gente, agora, a questão de número 3, para a gente corrigir. Vai lá, Wesley. Questão número 3. Simone, nós estamos na questão de número 3, tá, Simone? Pode ler aí e fazer, que eu dou um tempinho. Boa noite. Olha, pode... Sistema condicional. Eu acredito que essa seja uma... não seja, né? Uma mistura azeotrópica de água e etanol. Você acha que não é? Eu acho que não é, porque né, na ebulição está tendo temperatura constante, e como são dois, né? Temos a água e o etanol, as duas teriam, tipo, uma volatilidade ou temperatura de ebulição diferente. A professora explicou para vocês o que é uma mistura azeotrópica? Provavelmente. Tá, então tá. Vamos lá, então. Aqui, gente, está escrito o seguinte: um líquido foi submetido ao aquecimento até a total ebulição da fase líquida. Então, ele estava no estado líquido, ele foi colocado em ebulição. O gráfico obtido foi esse. Então, esse é o gráfico obtido após a ebulição, após o aquecimento do líquido, durante a ebulição e após a formação do gás. A partir do gráfico, é essencial descartar a possibilidade do líquido C1. Vamos lá. Conjunto molecular de etanol absoluto. Etanol absoluto é quando eu tenho uma substância pura. E toda substância pura tem ponto de ebulição constante, igual está aqui. Então, pode ser um etanol absoluto, sim. Pode ser. Então, vou marcar aqui que pode ser, sim. O exercício quer que você descarte uma que não é. E o etanol pode ser, porque toda substância pura tem ponto de ebulição constante. Uma liga eutética de estanho e chumbo. Gente, uma mistura eutética é aquela que tem ponto de fusão constante. Esse gráfico mostra o ponto de ebulição constante. Então, eu não posso dizer que esse gráfico é uma mistura eutética. Não pode. Por quê? Porque uma mistura eutética tem um ponto de fusão constante. Aqui o gráfico está mostrando o ponto de ebulição constante. Vamos lá. Esse gráfico pode ser uma mistura azeotrópica de etanol e água? O que é uma mistura azeotrópica? Conta para mim. O que é uma mistura azeotrópica? É quando tem um ponto de ebulição constante. Isso, uma mistura azeotrópica é uma mistura que tem um ponto de ebulição constante. Então, a letra C pode ser. Por que pode ser? Porque a água e etanol, eles podem formar uma mistura azeotrópica. E a letra C está falando mistura azeotrópica de água e etanol. Uma mistura azeotrópica de água e etanol tem o mesmo comportamento que está descrito no gráfico. Porque essa mistura tem um ponto de ebulição constante. Então, pode ser, sim, a letra C associada ao gráfico. O exercício quer que a gente descarte uma opção. Até agora, a opção descartada é B. Vamos ver o restante. Aqui está escrito éter líquido isento de impurezas. O que seria o éter líquido isento de impurezas? É o éter sem outra substância estar com ele. Então, é o éter puro. Vai, gente. Menino! Nós já sabemos que toda substância pura tem ponto de fusão e ebulição constante.
Então, o éter isento de impureza, ele é o éter puro. Então, sim, ele tem o ponto de ebulição constante. Então, o éter também pode estar associado a este gráfico. Sistema contendo água pura. Gente, água pura tem ponto de fusão e ponto de ebulição constante. Tudo que é puro tem ponto de fusão e ebulição constante. Então, a única opção que a gente pode descartar aqui é a opção alternativa letra B, porque é na letra B que apresenta uma opção que não pode ter nada a ver com o gráfico. Conta para mim, Simone, essa questão é difícil? Mais ou menos. Érica? Ah, eu achei um pouquinho. Amanda Lima? Será que a Amanda está escutando, gente? Tudo bem, então. Não tem problema, não. Vamos para a próxima? O que vocês acham? Podemos? Então, vamos lá para a próxima questão, então. Deixa eu escolher uma questão para a gente fazer aqui. Pode ser essa de número 4. Vai lá. Façam aí. Vou dar 1 minuto. Boa noite, Cláudia. Boa noite. Nós estamos fazendo a questão 4, tá, Cláudia? Ok. Terminaram? Sim. Vamos lá, então, galera. Vamos conversar, então, aqui. O que vocês marcaram, hein? Conta aí para mim. Conversa comigo. Eu vou de E. Simone, Érica, conta aí para mim também, para eu entender. Eu vou de E. Você vai de E também? Vou. Quem mais? Vão, gente? Simone? Nossa, essa é um pouco complicada. É um pouco complicada? Então, vamos lá, gente. Esse é um gráfico parecido com aquele que eu dei em sala. Quem estava na sala lembra. Esse A mostra o sólido aquecendo. O B mostra a fusão da substância. Olha como é que a temperatura está constante. Então, é fusão. O C representa o líquido aquecendo. E o D representa a ebulição da substância. Então, B e D, eles são a fusão e a ebulição de uma substância. Alternativa, letra E. Difícil essa, galerinha? Difícil, 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 difícil. Deu para compreender, ô Simone? Quando fica constante no gráfico, sempre que ficar constante num gráfico de aquecimento de uma substância, tem que ser uma substância pura, tá, gente? Sempre que ficar constante é porque ele está ocorrendo uma mudança de estado físico, tá? E aí você tem que ficar atento qual que é o tipo de mudança que está acontecendo. Se for embaixo, é a fusão. Se for em cima, é a ebulição, tá bom? Ok, entendi. Beleza, vamos para a próxima. Próxima questão, questão de número... Essa é boa, gente, questão de número 6. É uma questão do Enem. Dá para vocês verem aí pela tela a questão? Faça ela aí. Vou dar 1 minuto para vocês fazerem.
100 pontos na carteira, gente, não é nada. Ó, 7 pontos. 7 pontos, né? Ó, gente, desculpa aí. Gente, quando for, me dá um ok, tá? Desculpa aí, o áudio estava ligado, eu estava conversando com a minha mãe. Pode responder? Letra A? Você acha? Sim. Você estava na minha aula, ou é Érica que está falando, não é? Não, eu não estava na aula, mas eu estou olhando as Você aulas. assiste gravado, né? Sim, sim. E você está conseguindo entender as coisas que a gente fala? Não estou compreendendo, mas estou entendendo. Tá. Excelente, excelente. Gente, é o seguinte, essa questão é um tipo de questão, eu falei exatamente isso na aula. Eu falei com vocês o seguinte, que durante as mudanças de estados físicos, a temperatura fica constante, mas isso só serve para uma substância pura. Se eu tiver uma mistura, não tem nada a ver, a mistura não funciona desse jeito aí. Esse jeito aí é só para substância pura. Água pura, etanol absoluto, etanol puro, óleo puro, tudo fala puro, puro é puro. Puro é isso aí, tá? Então é isso. Então a alternativa correta é a letra A. A temperatura da água permanece constante durante as mudanças de fase. Ou seção inteligente, hein? Ô, gente, agora eu trouxe uma questão, essa de número 5, que está aí do lado. Eu vou pedir vocês para fazer ela. Vocês podem considerar até a alternativa D. A alternativa E nem está aparecendo, mas não precisa considerar, não. Considere a letra A até a letra D como opções. Façam aí a 5 para mim, por favor. Ok? Quando vocês terminarem, é só me falar o que vocês acham, tá, gente? Olha, professor, eu acredito que seja a letra D. Você acredita? Por que você acha que é a letra D? Olha, porque ela estava sólida, né? Aí ela foi, virou líquida e no resfriamento. Entendi. Mas tem mais alguma informação que você queira falar sobre ela?
Não, só isso. Só aí? Então vamos lá. Então vamos lá, gente. Oi? Teve outra pessoa que falou aí. Foi Simone? D? Então vamos lá. Vamos ver se é D. Beleza, Cláudio. Vamos ver, hein, Claudinha? Vamos ver. Gente, o exercício diz o seguinte. Em um experimento, eu vou ler só as partes importantes, tá? Para vocês verem aí o que eu grifaria se eu estivesse fazendo a prova. Em um experimento, uma das substâncias foi retirada na formulação e purificada. Essa informação é importante. Por que essa informação é importante? Porque se ela foi purificada, ela é uma substância pura. E durante as mudanças de estados físicos, uma substância pura ela tem uma temperatura que fica constante durante a mudança de estado físico. O que não tem na letra A, o que não tem na letra B, o que não tem na letra C. A única opção que tem um gráfico que lembra a temperatura constante durante a mudança de estado físico é a letra D. Portanto, a alternativa correta para a gente é a alternativa letra D, que mostra exatamente uma substância que foi purificada. Tranquilo? Gente, eu estou gostando de ver, estou orgulhoso de vocês, viu? Vocês estão arrasando aí, hein? Pelo amor de Deus, o que é isso? Tá arrasando. Quer ver? Eu vou colocar uma outra questão aqui para vocês. Eu quero que vocês... Questão de número 10. Professor. Oi. Eu fiquei um pouco em dúvida. Me explica por que não a letra C. Por que não pode ser a letra C? Tá. Porque na letra C, você está vendo que lá ele purificou a substância no texto. Ele diz que a substância ela foi purificada, então é uma substância pura. Uma substância pura, quando você solidifica ela, o que acontece? A temperatura dela fica constante. Então, olha só, acontece, a temperatura desce e vai chegar um momento que na hora da solidificação a temperatura fica constante, aí depois a substância congelou completamente. Nessa letra C, não mostra esse comportamento. Na letra C, não mostra a hora que a substância está sendo congelada. Ela é congelada aqui, ó, na hora que a temperatura fica constante, tá vendo? Como não mostra isso na letra C, então a única opção correta só pode ser a letra D por conta disso. Porque durante a mudança de estado físico, a temperatura tem que ficar assim, ó, constante. Parada. É isso, parada, exatamente. Beleza? Entendi. Beleza. Então tá. Obrigada. De nada, tamo junto. Próxima questão aqui é a questão... Essa é boa, gente, boa demais, questão 10. Vai lá, gente. Mete a ripa na questão 10. Professor, eu acho que essa daí eu vou de letra D também. Então, funcionando. Tá mudo. Vamos lá, então. Você marcou a letra D, né? Isso. Essa, ambas as substâncias devem entrar em fusão à mesma temperatura. Por que você marcou essa opção? Ó, por mais que são diferentes quantidades, eu acredito que vai entrar em fusão na mesma temperatura, pois é o mesmo
É a mesma substância, a mesma coisa. Excelente, 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 excelente. É isso aí, gente. Independente da quantidade que eu tenho da substância, o ponto de fusão, o ponto de ebulição será o mesmo. O que muda é o tempo para atingir. Então, você tem uma água e você vai ferver a água. Você tem uma água, você tem 1 litro de água e do outro lado você tem 5 litros de água. Apesar das duas ter um tempo diferente para entrar em ebulição, as duas vão entrar em ebulição na mesma temperatura. Então é isso. Ó, se a substância é a mesma, o ponto de ebulição é o mesmo. O que muda é o tempo para se atingir esse ponto de ebulição. Então só pode ser a alternativa letra D. Ambas as amostras devem entrar em fusão à mesma temperatura. Olha que legal essa questão. A questão é boa, hein? Pega vocês desprevenidos. Vamos, então, para a próxima. Próxima questão é essa aqui, ó. Questão caiu no Enem do ano passado, naquela prova digital, questão de número 12. Então, vai lá, questão de número 12. Vai lá. Espera aí, rapidinho, que eu vou ter que dar um jeito aqui de diminuir. Assim tá dando para ler? Não. Espera aí, gente, deixa eu colocar outra aqui, porque aquela lá vai ser um pouco difícil, tá? Desculpa. Vou escolher outra questão aqui. Questão 15. Eu falo tanto disso em sala. Questão 15, vai lá. Façam aí a questão 15, para a gente finalizar. Então, essa interação é tipo quando eles ficam juntinhos? Isso, é isso aí, é isso aí. Então, é a A, né? Você acha que é a letra A? É tipo assim, é a verdadeira que ele quer, não é? Ele quer a verdadeira. Você acha que é A? Acho que sim, talvez. Tem certeza? Quando a pessoa pergunta assim, dá até uma dor no coração, né? Quem mais? Eu vou de letra C. Você vai de letra C? Letra E aí, C. Simone Coelho? Eu não sei o que é energia cinética. Energia cinética é energia do movimento. Quanto mais movimentadas as partículas estiver, maior é a energia cinética. Letra C. Você acha que é letra C? Então vamos lá, então, gente. Essa questão é uma questão que é um pouco difícil, não é fácil, não. Diante da representação, sabemos que há diminuição das interações entre as partículas em 3? Não. Na verdade, em 3, o que está acontecendo é um aumento no movimento das partículas. Elas não estão sofrendo um rompimento de interações. Então, na 3, o que está acontecendo é um aquecimento do líquido. Isso aumenta a energia cinética, mas as interações, elas não estão sendo desfeitas ali. Então, não pode ser a alternativa letra A. A letra A, ela não é a resposta, tá bom? Então, vou marcar ela de vermelho, porque ela não é a resposta. Constância na temperatura no intervalo de 750 mil? Uai, de 750, se você for olhar aqui, ó,
em 750, o que está acontecendo com a temperatura? Ela está aumentando. Até 1000, tem uma parte que ela aumenta. Então, não pode ser a nossa resposta. Porque se fosse constante, de 750 a 1000, ficaria uma reta semelhante a essa aqui no ponto 4. Então, não pode ser a letra B. Aumento da energia cinética em 2? Não. Por quê? Porque em 2 a temperatura está constante. Se a temperatura está constante, as partículas não estão se agitando mais. Gente, só estarão se agitando, as partículas só estarão agitadas se a temperatura aumentar. Se a temperatura ficar constante, as partículas elas não têm seu movimento alterado. Por quê? Porque a temperatura está constante. Agora, se a temperatura estiver aumentando, as partículas têm a sua energia aumentada. Então, a energia só aumenta se a temperatura aumenta. Neste caso, a energia cinética. Então, a 2 não pode ser a resposta. Vamos para a letra D. Diminuição da energia potencial em 3? Não, gente. O que está acontecendo em 3 é um aumento no movimento das partículas. Aí sim, no ponto 3, as partículas estão aumentando sua energia cinética. Mas elas não estão aumentando a distância entre elas. O aumento da energia potencial ocorre com o aumento da distância entre as partículas. Então, aqui está falando a diminuição da energia potencial, muito pelo contrário. Tá? O que está acontecendo em 3 é que a energia cinética está aumentando, mas a energia potencial não tem nada a ver com diminuição. Letra E, aumento da distância entre as partículas em 4? Ô, gente, qual que é a mudança de estado físico que está acontecendo em 4 aqui? Qual que é o nome? Fala para mim. Ebulição? Ebulição. Se está ocorrendo ebulição, as partículas estão se afastando umas das outras. Então, o que está ocorrendo aqui é um aumento na distância média entre as partículas. Então, a alternativa correta é a alternativa letra E. É de escola, é de excelente, é de... Pessoa idiota. É isso aí, gente. Dificuldades? Tranquilo? Esse exercício está lá no drive ou é da apostila? Oi, Simone. Mais ou menos. Oh, desculpa. Ô, Érico, alguém fez uma pergunta, gente? Desculpa, quem fez essa pergunta? Se é da apostila? Tá no drive, da apostila? Eu posso pôr lá no drive para vocês, tá bom? Tá bom. Eu vou providenciar colocar ela lá no drive. Esse material aí já vem com as questões resolvidas, tá, gente? Em breve, quando eu receber as apostilas, deixa eu colocar... Vocês estão me vendo aí, não estão? Estão, né? Sim. Em breve, quando eu colocar quando eu receber a apostila, 4 volumes, é que vocês têm do Bernoulli. O que eu vou fazer? Eu vou marcar exercício de lá para vocês, tá? Só estou esperando receber, viu? Aí a gente corrige de lá. Aí é bom que vocês já ficam com o material aí na mão, mas nós vamos seguir aquele material lá assim que chegar para mim. Ó, um beijo forte para vocês. A monitoria é até 6h40. Pode falar. Aquela apostila física que você fala? Isso, apostila física. Tá bom. Essa monitoria vai até 6h40, não é, gente? Isso. Então beleza. Ó, um beijo para vocês. Bom final de semana, viu? Valeu. Obrigada, Valeu, professor. professor. Você também. Um abraço. Obrigado. Tchau, tchau. Obrigada aí.